Bom dia, irmãos. Nós nos alegramos por estarmos aqui falando com os irmãos mais um dia. E antes de mais nada, gostaria de orar com os irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos gratos, Senhor nosso Deus, por mais um domingo. Nós te agradecemos pela semana que passou, te glorificamos, te bendizemos o teu nome, Senhor nosso Deus, porque só em ti, Senhor, podemos ter a esperança de dias melhores. Obrigado, Pai, pela congregação batista no Tororó, pelo teu cuidado, pela tua direção. Te rogamos, Senhor, que tu esteja cuidando de cada família, Pai. Aqueles que estão necessitando, Senhor, de emprego, que tu possa, Senhor, estar suprindo os seus lares, ó Pai. Aqueles que estão com a saúde abalada, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que tu possa ser o Deus que cura, Senhor, nossas vidas. Pai, nós te agradecemos porque temos a oportunidade também de logo mais estarmos na tua casa, Senhor, e aqueles irmãos que poderão estar conosco, ó Pai, nós te rogamos, Senhor, que tu possa estar despertando, Senhor, nosso Deus, que possamos estar ali congregados em teu nome. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, e queremos também colocar na tua presença, Senhor, nosso pedido, Senhor, em relação a esta pandemia, Senhor, que parece que não está dando trégua, Pai amado, ainda está em expansão. Muitos já foram afetados, muitas famílias já foram atingidas, Senhor nosso Deus. E te rogamos, ó Pai, que tu esteja nos livrando, nos protegendo e esteja consolando aqueles que perderam seus entes queridos ou mesmo aqueles que estão nos hospitais, Senhor nosso Deus, nos seus leitos de dores. Nós te agradecemos e te rogamos no nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, essa é a expressão que costumamos fazer. Senhor nosso Deus. É para Ele que dirigimos e é a Ele que honramos diariamente em nossas vidas. Se assim não for, que passe a ser. Honre ao Senhor na sua vida, no seu trabalho, nas suas lidas, nos seus estudos. Honre ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Eu gostaria de deixar uma mensagem nesse dia que está em 1 Coríntios capítulo 6, de versos de 12 a 20. Eu vou ler para os irmãos e aqueles que puderem nesse momento dê uma pausa e leia na sua Bíblia também essa mensagem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sobre o título Liberdade para Servir, eu gostaria que a gente pudesse, nesta manhã, ou nesse dia, melhor dizendo, refletir nesse texto, que é um texto também sugerido para a leitura bíblica anual, dentro da semana que se passou. Nós destacamos alguns pontos desse texto. Mas antes de destacar, eu gostaria de falar sobre liberdade. Essa palavra, ela no Google,
ela aparece, por incrível que pareça, aliás, praticamente 80 milhões de vezes na língua portuguesa. É uma palavra, talvez uma das palavras mais deturpadas da própria língua portuguesa. As pessoas confundem liberdade com vontade, com vontade de fazer o que bem entendem. Isso não é liberdade. A liberdade ela tem alguns pressupostos, entre eles as consequências dessa liberdade. O conceito de liberdade é o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. Liberdade é um conjunto utópico, um conceito utópico, uma vez que é questionável se realmente os indivíduos têm a liberdade que dizem ter, se com as mídias ela realmente existe ou não. Eu creio que as mídias sociais, principalmente nesses nossos tempos que estão muito prolíferos, elas expandem conceitos e distorcem conceitos. Liberdade hoje, para muitos, é poder fazer o que bem entendem e não ser questionado. Ainda essa semana eu recebi uma notícia de um deputado que colocou um projeto de lei na Câmara, onde ele sugere que a lei seja modificada para que pais possam casar com filhos e irmãos possam casar entre irmãos. E tudo isso dentro do conceito social de liberdade. A liberdade, por si só, ela não existe. Toda a liberdade, ela vai até o ponto em que ela atinge o nosso irmão. E para nós, crentes, servos do Senhor, a nossa liberdade também, ela é restrita ao conceito de santidade. Eu posso ser livre para fazer o que bem entendo, mas isso não pode atingir a minha santidade junto a Deus e muito menos atingir o meu irmão. Eu não posso alegar por liberdade falar mal de uma pessoa porque eu sou livre para falar. Eu tenho liberdade de imprensa, eu tenho liberdade de ideias, eu tenho liberdade de consciência. Mas nem tudo isso justifica a gente usar dessa liberdade, entre aspas, para fazer o que se bem entende, sem as consequências que vêm com isso. No meio jurídico ainda existe a liberdade condicional, que é quando o indivíduo está preso e recebe uma concessão de ficar livre dentro de certas condições. Eu creio que essa liberdade condicional do meio jurídico, ela se aplica não somente a esse meio, toda liberdade ela é condicional. A gente não tem liberdade plena, mas a nossa liberdade ela é condicionada à nossa consciência, aquilo que nós aprendemos e entendemos como certo e como errado. Dentro desses aspectos da liberdade, eu gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro deles é a liberdade de consciência. Quando Paulo fala de alimentos, ele deixa claro que a satisfação do apetite é algo natural e que também vai naturalmente acabar. Assim como é natural eu ter apetite, né, para comer, para beber, um dia isso vai acabar. Vai acabar junto com o nosso próprio corpo. Mas e quando ele fala de fornicação, sexo fora do casamento? Ele deixa claro que as ações humanas com relação ao sexo degradam o ser humano, né? E desagradam ao próprio Deus. Quando ele deixa bem claro que nós somos templo do Espírito Santo, ele deixa claro que
Nós não podemos fazer o que bem entendemos simplesmente porque temos liberdade para isso. Vivemos dias, e eu já citei alguma coisa nesse sentido, em que a sociedade prega uma liberdade sexual ampla e restrita. E ano após ano, vem quebrando barreiras, vem quebrando paradigmas e coisas que alguns anos atrás não era sequer imaginado, hoje as pessoas têm liberdade para fazer. Inclusive liberdade para, em função de uma liberdade sexual que tem consequência, por exemplo, de gravidez, as mulheres querem conquistar o direito de pleno de abortar seus filhos, ou seja, de matar uma criança que está em gestação. Esse é o conceito de liberdade da sociedade moderna. Mas nós temos também o direito, ou seja, a liberdade para dizer não. Liberdade para dizer não a tudo isso, a tudo que a sociedade está pregando como certo, mas nós entendemos que isso não é certo. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando nós nos deixamos dominar por aquilo que é legal, é lícito, né? A gente acaba sendo prisioneiro disso. Nós temos liberdade para dizer não ao pecado. Eu tenho liberdade para dizer não ao pecado, você tem liberdade para dizer não ao pecado. E como é que nós sabemos que isso é pecado? O crente, quando faz alguma coisa que desagrada a Deus, o Espírito Santo ele interage conosco de uma maneira que a gente não se sinta bem em fazer aquilo que não agrada a Deus. No demais, a própria Bíblia deixa claro, né, os padrões que Deus espera de cada um dos seus servos. Não precisa, necessariamente não precisa estar tudo escrito. Nós temos padrões sociais, bíblicos, digo, que nos dão a convicção de que quando nós praticamos determinada coisa que não agrada a Deus, a gente vai naturalmente perceber que isso não agrada a Deus. Não podemos usar a liberdade para agredir outras pessoas ou mesmo como pretexto para a libertinagem, que é essa forma de fazer o que eu bem entendo, porque eu sou livre para fazer, então eu faço, né? Não tenho que dar satisfação para ninguém. Essa questão da satisfação para outras pessoas, o crente ele tem que dar satisfação. Ele dá satisfação para a sua própria consciência, ele dá satisfação para Deus. Quando nós estamos em pecado, nossas orações elas são interrompidas diante de Deus, não ouve, né? Porque o pecado impede que as nossas orações cheguem à sua presença. Então, nós não somos livres para o pecado. Liberdade para não carregar a culpa. Lá em Romanos 6, de 16 a 18, diz assim: não sabeis que aquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois, pois, servos deste mesmo, a quem obedeceis, seja para o pecado, seja para a morte, ou seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado fostes feitos servos da justiça. Eu espero estar falando para pessoas libertas do pecado, libertas do jugo do pecado. Alguém pode dizer, então eu não vou mais pecar. Não, você, qualquer um de nós, muitas vezes vamos continuar pecando, mas o pecado, ele vai deixar de ter sabor, né? Você não vai deixar de ter prazer em pecar, né? Quando o servo de Deus peca, ele sabe, né, no fundo, de que está fazendo algo errado, e aquilo tira toda a alegria, né, que qualquer um de nós pode ter na presença do Senhor. Então, sempre que nós nos colocamos diante do Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, justamente porque
nós somos pecadores. Não somos o pecado que Deus nos lavou, né, desde que nascemos, no momento da nossa conversão, esse foi extinto, foi lavado, foi remido, foi jogado no fundo do mar. Mas, eventualmente, quando pecamos e entristecemos o Espírito Santo de Deus que está em nós, nós temos a necessidade de continuar nos confessando diante de Deus. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, Senhor, aí a liberdade. E é essa liberdade que eu gostaria de falar para os irmãos. A verdadeira liberdade é a liberdade de ter o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. Segundo os Coríntios 3,17 é que diz isso que eu falei para os irmãos. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em Mateus 25, 21 diz assim: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, liberdade também tem a ver com fidelidade. Como nós agimos diante daquilo que Deus espera que a gente haja. O servo é para servir e ninguém é livre totalmente. Ou você é servo de Deus ou é servo de pecado, como nós já havíamos dito. Não tem como agradar a dois senhores, como diz lá em Mateus 6, 24. E por fim, nós somos livres para andar com Jesus. Romanos 8, 1 e 2 diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Somos livres para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E a partir desse momento, nós temos um compromisso com Jesus, um compromisso com Deus através de Jesus. Que eu posso estar falando aqui para crentes redimidos, lavados no sangue do Cordeiro. Mas se você ainda tem dúvida em relação a isso, achegue-se a Deus. Peça a Ele que esteja abrindo seu coração, esteja lhe mostrando como agradá-lo plenamente. Questione a sua liberdade. Muitos dizem que eu posso falar o que bem entendo, e isso só eu que tenho que dar conta. Mas quando falamos o que bem entendemos, nós muitas vezes podemos estar agredindo os nossos irmãos. O nosso relacionamento com Deus, ele é materializado. Vou repetir. O nosso relacionamento com Deus, ele é materializado aqui na Terra pelo nosso relacionamento com o nosso próximo. Não podemos agradar a Deus que não vemos se nós desrespeitamos, denegrimos, injuriamos, maldizemos ao homem, ao irmão, àquela pessoa que está ao nosso lado que nós vemos diariamente. Que nós tenhamos olhos para ver as necessidades daqueles que nos rodeiam e possamos estar sempre buscando em Deus uma forma de ser úteis no Evangelho, ser alguém que possa estar fazendo verdadeiramente a vontade de Deus. A nossa vida não pertence mais a nós, ela é do Senhor. Para concluir, irmãos, a liberdade que a sociedade moderna prega é uma liberdade para fazer libertinagem, que é a liberdade para escolher opção sexual, para fazer sexo sem compromisso, para a liberdade para praticar pedofilia, incrível que pareça, tem muitos que querem essa liberdade para fumar entorpecentes, beber abusivamente, liberdade para praticar abortos. Vejo que algumas dessas liberdades, elas são até legais, por exemplo, beber. Isso é uma liberdade legal, você tem a liberdade de beber, mas você não pode usar disso para se embriagar. O Espírito Santo habita em nós, somos santuários de Deus, e se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá. 1 Coríntios 3, verso 16. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. A nossa liberdade, principalmente para andar com Jesus, ela deve ser priorizada em nossas vidas. Quando andamos com Jesus, nós entendemos aquilo que Jesus não se agrada. Quando Jesus está caminhando conosco, nós vamos perceber
quando agradamos e quando desagradamos a Ele. Lá em Romanos 8, 1 e 2, vou repetir aos irmãos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Que Jesus Cristo esteja consolando aqueles que estão passando por necessidade, esteja alertando aqueles que estão no meio ou vivendo uma falsa liberdade, e que possa voltar, cada um voltar a ter plena alegria na presença do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade de ter falado com os irmãos e peço que os irmãos continuem orando uns pelos outros e orando pelo desenvolvimento da igreja aqui na região do Tororó. Agradeço a vida dos nossos queridos que têm nos visitado. Por incrível que pareça, nesses dias temos recebido também visitas de pessoas de fora da igreja, e aqueles que puderem estar conosco logo mais às 18 horas, né, que nós estamos fazendo domingo, possam estar conosco e possamos estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Apesar das medidas restritivas, é uma oportunidade que nós temos de estarmos juntos, e que os irmãos possam aproveitar essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.